Glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início com a mensagem de Deus para nós nessa manhã de domingo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o nosso Deus, por meio do seu Espírito, fale comigo, fale com você, fale conosco através da mensagem que o Senhor preparou para nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versos 16 a 18, nos declara assim o nosso Deus por meio da sua palavra: e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então, podeis assentar. Essa então é o texto base para a mensagem dessa manhã. Glória a Deus. E nós queremos falar nessa manhã sobre santidade, a importância, a necessidade do cristão, daquele que realmente quer ser um bom cristão, quer ser um verdadeiro cristão, quer viver como um imitador de Cristo, buscar, se empenhar, se dedicar em ter uma vida de santidade ao Senhor. Nós sabemos que em grande medida nós já tivemos, nós que já estamos nessa caminhada, uns há mais tempo, outros há menos tempo, alguns que se empenharam mais, se dedicaram mais em buscar um crescimento espiritual, outros menos, mas nós estamos nesse processo de santificação. Existem etapas de santificação. Uma etapa já foi cumprida no momento que nós nascemos novamente pela regeneração do nosso espírito, um novo espírito que nós recebemos da parte de Deus, o nosso Pai. A condenação eterna foi anulada naquele momento inicial da nossa conversão, e nós recebemos então a vida de Deus, a natureza de Deus nesse novo espírito. Então é necessário que esse novo espírito ele venha, nós recebamos do próprio Deus. Ele vem como um espírito, como um bebezinho, como se fosse uma criança recém-nascida, pura, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, mas a natureza da nossa carne, ela continua pecaminosa, e aí nós passamos a enfrentar essa luta espiritual que decorre dessas duas naturezas: a natureza terrena, pecaminosa, contaminada pelo pecado original de Adão, e a natureza divina, santa, que o nosso Deus nos concedeu. Glória a Deus. Agora, existe um processo que ele precisa acontecer durante essa nossa caminhada, essa nossa trajetória, depois da nossa conversão a Cristo, até o último dia de vida nosso aqui na terra, que é o processo da santificação. Esse é um processo que depende de nós, depende de Deus, é claro, porque tudo que vem de Deus depende dele, é óbvio, é claro. Mas se eu quiser ser santificado pela ação do próprio Deus na minha vida, eu preciso me dedicar a isso, eu preciso compreender que é necessário para que eu entre no céu, e eu preciso compreender o que eu devo fazer, como eu devo viver para caminhar nesse processo, gradualmente, num crescente, numa evolução, num crescimento, nesse processo de santificação. O máximo que nós conseguirmos é avançar, crescer nesse processo. Quanto mais nós avançamos, mais santificados nós ficamos, mais próximos de Deus nós chegamos, mais íntimos do Senhor nós ficamos.
e mais abençoados nós seremos. Glória a Deus. Então é assim. Olha o que aqui o apóstolo Paulo menciona passagens do Velho Testamento, quando ele diz, aqui onde está entre aspas, no verso 16: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então isso já está acontecendo para mim, para você hoje. Você que é cristão, eu que sou cristão, nós já estamos vivendo isso. O Espírito Santo de Deus veio sobre a terra, enviado pelo Senhor Jesus quando ele voltou para o céu, para junto do Pai. Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então é o próprio Deus que está aqui entre nós, caminhando conosco, como diz aqui a palavra. No 17 diz assim, o que está entre aspas: saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Então o processo de santificação, ele depende necessariamente de nós nos tornarmos separados para Deus daquilo que é contrário a Deus, daquilo que é contrário à vontade de Deus, daquilo que é contrário à natureza de Deus. Por isso Deus considera tudo que é contrário a Ele impuro. Tudo que é contrário a Deus, Deus mesmo considera impuro. O que é puro para Deus? Aquilo que é exclusivo dele. Deus, ele não admite mistura, ele não admite compartilhar ou dividir a glória dele com ninguém. A glória que é dele é própria dele, é dele, ele que merece. Então, se a pessoa, por exemplo, ela diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas ela faz coisas que ela está enaltecendo, exaltando, glorificando outro que não seja o próprio Deus, ele está até mesmo pecando, e aí Deus não aprova. Porque se eu amar a quem quer que seja mais do que a Deus, eu estou contrariando a própria determinação de Deus, a palavra de Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amém? E depois nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus está num nível muito superior a nós. O meu próximo está num nível semelhante ao meu. No sentido natural nós somos iguais, mas no sentido espiritual existem diferenças. Deus não faz acepção de pessoas, não, mas Deus ama a todos? Ama, mas Deus não aprova o comportamento que é errado. Deus aprova o comportamento que é correto, segundo Ele mesmo estabeleceu. Por isso que Ele mandou para o seu povo judeu, inicialmente o povo escolhido por Deus, que quando eles entrassem em Canaã, existiam aqueles povos ali que eram todos corrompidos, povos impuros, povos maus, povos injustos, pecadores, idólatras, enfim, toda sorte de pecado reinava entre eles, e Deus não queria então que eles se misturassem, porque se houvesse uma mistura, haveria uma contaminação. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, uma água pura, uma água limpinha, e você pegar uma gotinha ou algumas gotinhas de uma água, por exemplo, do esgoto, uma água suja, e colocar. Você tem um copo de água ali para beber, imaginando, aqui está um copo com água pura, uma água limpa, e aí alguém vem e coloca aqui umas gotinhas de uma água de esgoto. Imagina, aí a água que foi contaminada pela água do esgoto está pura? Não está. Foram algumas gotinhas, mas essas gotinhas elas foram suficientes para contaminar aquela água ali que era 100% pura. Então, se eu não buscar a pureza do meu coração através das minhas atitudes, eu não estarei caminhando nesse processo de santificação. Algumas coisas nós conseguimos com mais facilidade ou com menos dificuldade, outras vai depender de mais esforço,
vai depender de mais tempo, e isso varia de pessoa para pessoa, mas a nossa decisão, o nosso propósito, a nossa meta, o nosso objetivo deve ser do cristão que quer entrar no céu e morar lá com Deus, tem que ser esse, porque a palavra de Deus, ela nos assegura. Veja, por exemplo, deixa eu ver aqui, em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você quiser continuar dando justificativa para permanecer no pecado, para permanecer no erro, isso você me desculpa a minha sinceridade, mas é um problema seu. Eu não quero. Eu quero ser corrigido por Deus em tudo que eu precisar, para que eu seja purificado, para que eu fique liberto de toda impureza, de todo pecado. Amém? Então essa tem que ser a postura correta do cristão, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque Deus é santo, Deus é puro, e lá no céu, quem perdeu a santidade, quem perdeu a pureza lá, devido à rebeldia, que foi Satanás com os demais anjos que ele conseguiu arrebanhar, foi expulso de lá. Ele foi um ser criado lá no céu, nem é um anjo, nem teve natureza terrena como nós, já que já foi corrompida, não chegou a ter essa natureza. A gente não compreende bem por que aconteceu isso, né? Porque como é que um ser angelical, perfeito e tudo mais, incorreu nesse erro? Mas é o que nós sabemos, é o que está na Bíblia. Há os porquês de muitas coisas que nós não sabemos, porque não tem a informação na Bíblia, na palavra de Deus. Nós só vamos saber quando a gente estiver lá no céu. Aí muita coisa nós só vamos saber lá. O que nós podemos e devemos saber é o que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Amém? Veja, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 7, o verso 1 nos diz assim, 2 Coríntios 7, 1: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós vamos ainda repetir mais uma vez o versículo: amados, visto que temos essas promessas. Quais as promessas? Todas as promessas de Deus para nós. Todas as promessas a nível espiritual já foram conquistadas por nós e para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, se nós quisermos tomar posse dessas promessas, nós temos que cumprir as demais exigências, os demais requisitos, as condições que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. E todas as condições decorrem de uma atitude, uma atitude que ela é básica, fundamental para tudo na vida do cristão. Qual que é? Obediência a Deus. Se eu quero tomar posse das promessas de Deus, eu preciso me tornar um servo obediente a Deus. Obedecer a Deus significa obedecer a sua palavra, viver de acordo com o que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Então vamos repetir: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma. Então nós temos que nos tornar puros da parte do corpo e da alma, porque o nosso espírito regenerado já é puro. Amém? Então a alma e o espírito, e o corpo é que precisam ser libertos das impurezas. O caráter
faz parte da nossa alma. O nosso caráter precisa ser transformado, precisa ser santificado. O nosso corpo, as nossas atitudes, a maneira como nós cuidamos do corpo em relação à alimentação, em relação à higiene, em relação ao descanso, em relação às atividades físicas, tudo isso envolve esse aperfeiçoado com o corpo, que é templo para a morada do Espírito de Deus, amém? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então a santidade é como eu disse antes, recebemos um nível, uma porção de santidade para iniciar a vida como cristão, como imitador de Cristo, após a nossa conversão. E depois nós temos que ir buscando o aperfeiçoamento dessa santidade. Agora ela precisa produzir transformações na minha maneira de viver. Eu recebi a natureza de Deus em mim, agora eu preciso saber como eu vou aplicar essa santidade inicial que eu recebi de Deus na minha vida, no meu comportamento, no meu coração, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Eu preciso colocar em prática essa santificação inicial, por isso que ela precisa ser aperfeiçoada, amém? Veja agora o que está em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2 nós vamos ler, Romanos 12, 1 e 2, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Vamos repetir, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. O que significa esse sacrifício vivo? Nós vamos matar, vamos cometer suicídio? Como é que é esse negócio de sacrifício vivo? Sacrifício vivo é que nós precisamos crucificar, mortificar a natureza carnal que reina em nós e que não vai ser eliminada totalmente aqui nessa vida terrena, porque essa natureza ela é da terra. Nós, quando formos morar no céu, para entrar no céu nós já vamos receber um novo corpo. Então a santificação completa, final, ela vai acontecer no momento em que nós entrarmos no céu. Nós vamos, para entrar no céu, esse corpo é da terra, vai ficar aqui na terra, e nós vamos receber um novo corpo transformado, um outro corpo diferente desse, um corpo glorificado, um corpo que é do próprio céu. Esse corpo que pertence, celestial, virá nos revestir no lugar desse corpo que é da terra, e nós vamos assim entrar no céu. É claro que precisamos da santidade, a santidade da alma e também do corpo, como nós falamos, porque nós temos que traduzir essa santificação em atitudes. Não adianta eu ficar orando, jejuando, enquanto eu estou lá no meu quarto, eu estou lá, nossa, mas eu estou tão santo aqui dentro de casa e tal, e aí na hora que eu saio para a rua, eu já maltrato alguém, eu ofendo outra pessoa, eu quem sabe dou prejuízo para alguém, enfim, aí eu saio pecando. O que adiantou? Não adiantou nada. Glória a Deus. Tudo que foi feito foi jogado pelo ralo. Então assim, nós precisamos praticar, ser praticantes da palavra, como diz São Tiago na sua carta universal. O verso 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Renovar é trocar as coisas velhas por coisas novas, pensamentos velhos por pensamentos novos. Quais pensamentos novos? Os pensamentos de Deus, os pensamentos que estão na palavra de Deus, amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer, se eu quero, se nós queremos experimentar essa vontade de Deus, como sendo o que ela é, boa, agradável e perfeita, somente se nós estivermos sendo transformados pela renovação das nossas mentes, aperfeiçoados na santidade,
e no temor de Deus. Glória a Deus. Por que é necessário também ter o temor de Deus? Porque às vezes algumas pessoas podem alegar, justificar que o temor de Deus não cabe mais, porque o temor de Deus ficou restrito ao tempo da lei, o que nós compreendemos hoje didaticamente como o Velho Testamento. Mas não é assim. Por quê? Porque não, eles vão alegar, não, mas agora nós vivemos no tempo da graça e o amor de Deus, Deus não quer obrigar ninguém, Deus não faz ninguém nada à força, Deus não é tirano. E aí vários argumentos podem ser utilizados, como alguns, infelizmente, por ignorância, usam esses argumentos. Mas o que nós temos que compreender? Deus é amor, mas Deus ama a pessoa, Deus não ama o pecado, pelo contrário, Deus abomina o pecado. Então o que Deus reprova é o comportamento da pessoa, e o comportamento ele traduz o que está no coração. É claro que Deus olha em primeiro lugar para o coração, mas é como eu falei no exemplo agora há pouco, não adianta a pessoa querer fazer o bem e na hora dela praticar ela faz o mal. Agora, mas eu não consigo. Bom, tudo bem, talvez você não consiga mesmo, porque tem coisas que a gente tem mais dificuldade, como nós falamos no início. Mas se eu tomar uma decisão de fazer o que é certo e buscar de Deus a condição de fazer, a capacitação para fazer, próprio Deus vai se interessar em nos ajudar, porque o que Ele quer é que nós façamos o que é certo segundo Ele, não segundo os padrões humanos, ou segundo o meu achismo, ou a justificação que alguns querem justificar a si mesmo. Não, eu fiz isso porque teve aquele motivo. Não, eu dei aquele tapa na pessoa porque ela pisou no meu carro, ou enfim, cada um tem as suas desculpas aí. Mas o que a palavra de Deus nos declara é isso, que nós precisamos oferecer um sacrifício vivo, ou seja, eu vou me sacrificar no sentido de não mais dar vazão aos desejos, às vontades da minha carnalidade, que ela é impura, que ela é pecaminosa, e eu vou procurar viver em obediência a Deus, guiado pelo Espírito Santo, em coinonia, em comunhão com o meu Espírito, que vai me fortalecer e vai me capacitar para agradar a Deus, para fazer o que Deus quer que eu faça. O verso 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, nós já falamos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja ainda o que está agora em 1 de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui o verso central dentro do contexto da mensagem, que está no verso 16. Então 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus está falando para você, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você é filho de Deus, você foi formado para ser a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? O que a Bíblia diz é que sim, né? Se nós somos hoje de Cristo, se nós pertencemos a Cristo, se nós somos hoje filhos de Deus, o que nós temos que viver, que nós temos que concordar é com Deus e com a sua palavra, e a palavra é muito clara: Deus formou o homem. Glória a Deus. No sexto dia da obra da criação, Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança, não no que diz respeito ao corpo, porque conforme já falamos, o corpo é aqui da terra, formado dos elementos da terra, mas a nível do nosso espírito e da nossa alma, nós fomos formados semelhantes a Deus. Com a corrupção do pecado, a alma foi contaminada pelo pecado. Então por isso que é necessário esse processo de santificação que nós estamos falando. E o que Deus fala então? Vamos ler de novo: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, eu te formei para ser semelhante a mim, para ser semelhante a mim, para ser a minha imagem, para ser parecido comigo, para ser
semelhante a mim significa ser parecido com Deus, o mais parecido possível, é o que nós devemos querer, o mais parecido possível com o Senhor Jesus, que viveu como homem para nos deixar também, entre outras coisas, o seu testemunho, o seu exemplo, o exemplo que nós devemos seguir é de homem, no que diz respeito à humanidade, sentido tanto masculino como feminino, no comportamento humano. O exemplo que nós temos, o principal exemplo, o maior exemplo, o exemplo perfeito é o do Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós precisamos imitar a Deus. Nós vamos ler os outros versículos aqui do 13 ao 21 para compreender o contexto desse versículo que nós lemos agora. Veja lá, 13 a seguir: assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Então essa graça ela já nos foi outorgada, nós já tivemos a revelação, ainda não é plena, porque plena será lá no céu. Nós em parte conhecemos, e nós só vamos conhecer totalmente quando nós formos morar no céu, amém? 14, como filhos da obediência, olha só, como filhos da obediência, porque os descendentes de Adão se tornaram filhos da desobediência. A desobediência inicial lá de Adão e de Eva contaminou a raça humana. Todo homem já nasce com esse espírito de rebeldia, de desobediência. Basta ver as crianças, os bebezinhos, já são, mesmo que com uma certa pureza, eles já são voltados para serem rebeldes, ou seja, para desobedecer. O pai ou a mãe manda fazer uma coisa, a criança não quer fazer, aí chora, esperneia, dá birra, enfim, é a natureza terrena que está se manifestando naquela atitude ali. Como filhos da desobediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhas outrora, quando vivis na ignorância. Então, antes da nossa conversão, nós, por ignorarmos as coisas espirituais, as coisas de Deus, os reinos espirituais do bem e do mal, nós dávamos vazão aos desejos da nossa natureza carnal, bebia, fumava, prostituía, mentia, roubava, enfim, toda sorte de pecados que nós cometemos no passado. Eu não estou falando isso não só em relação a mim, mas de uma forma geral. Todos nós que, especialmente quem já não nasceu de uma família cristã, como a gente fala no berço evangélico, teve uma passagem assim, de viver como filho da desobediência, ignorando essas verdades espirituais e aí seguindo o que a maioria faz, imitando os comportamentos das demais pessoas. Por que as pessoas, por exemplo, hoje em dia é comum, quem é mundano, quem não é ainda um cristão, dia de sexta-feira o que eles programam? Bebida, cachaça, farra, não é isso? Final de semana, mais cachaça, churrasco, é nisso que as pessoas pensam. Não vou dizer que está errado a pessoa se alimentar melhor no final de semana, não é isso, mas eu preciso de beber para ficar bem, para ser feliz? Graças a Deus que não. Por quê? Porque hoje o meu coração ele está satisfeito com Deus. Amiaiô, isso declai, decantai, porque Deus me ama, porque Deus me recebeu como filho, me adotou como filho através do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Então eu me sinto amado por Deus. Eu não sou mais carente, eu não procuro mais suprir alguma carência emocional, afetiva que antes eu tinha, buscando satisfazer essa carência com comida, com bebida, com sexo, com outras coisas. O sexo em si é errado? Não, é claro que não. Deus é que criou o homem e a mulher com sexo, seres sexuados, mas o sexo tem que ser praticado dentro do casamento, dentro da unidade familiar, marido e mulher. Foi assim que Deus fez, criando uma mulher para Adão e dando a mulher para ser a companheira de Adão, a ajudadora de Adão. E aí, através disso, criou-se a família, com filhos
e é esse o objetivo de Deus, amém? Aí vem o 16: porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Vamos agora do 17 até o final. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Nós começamos a falar do temor e não concluímos, então vamos concluir melhor agora. A explicação: quando nós sabemos que somos amados por Deus, é lógico que isso faz toda a diferença para nós, para a nossa vida como cristãos. Porém, para eu conseguir vencer as lutas contra o pecado nesse processo de santificação, eu também preciso ter temor. E como que é que esse temor, a ação desse temor, como que eu devo entender esse temor de Deus? Eu preciso ter temor porque eu sei que se eu desobedecer a Deus, eu vou estar fazendo a vontade da minha natureza carnal e eu estarei pecando, errando algo, desobedecendo, contrariando a vontade de Deus. E aí, todo pecado tem consequência. Aleluia. Então eu preciso temer as consequências, porque se eu estiver no pecado, na prática do pecado, o diabo, que é o nosso acusador, vai chegar diante de Deus e vai falar para Deus, falar: tá lá aquele seu servo lá, tá vendo o que ele está fazendo? Está pecando. Ele não foi lá acusar Jó, mesmo sem Jó ter pecado? A Bíblia é clara, ele chegou diante de Deus, participou, foi convocado ali para participar de uma assembleia ali, de uma reunião, e ele acusou Jó, ele quis criar alguma culpa em Jó. Deus elogiou Jó, falou: não, ele é um homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, ele tem essas qualidades. E aí Satanás falou: não, mas ele é assim porque você abençoa ele, tira a proteção dele, você vê que ele vai pecar. Então Satanás acusa até quando a pessoa não dá legalidade, não está no erro, não tem culpa. Imagina se você estiver na prática do erro, está cheio de culpa naquilo que você está pecando, ou eu. É claro que ele vai aproveitar achando bom a oportunidade. E por que ele tem que fazer isso? Porque ele também está subordinado a Deus. Mas Deus, como é um ser justo, ele é fiel à sua palavra, ele não pode negar a si mesmo, não pode negar a sua palavra. Então ele vai ter que permitir, liberar para Satanás fazer alguma coisa contra nós. Então é por isso que nós precisamos do temor, porque eu preciso entender que se eu estiver na prática do pecado, eu vou sofrer consequências. E pecado é pecado, seja pecadinho ou pecadão, mas porém as consequências variam, exatamente porque Deus é justo. Aqui na terra, se a pessoa rouba, lá no Código Penal, ela vai ter uma punição para ela vai ser condenada pelo roubo e vai cumprir uma pena estipulada para o roubo. Se ela matar alguém, ela está cometendo também um outro crime, mas um crime muito mais grave, a pena será muito maior. Então, as consequências do pecado também são assim, porque tem gente que pensa: não, esse pecadinho aqui, essa mentirinha aqui, né, Deus não vai se incomodar com isso não. vai pensando assim, né? E aí é o que vai contaminando, é o que vai tornando impuro, como nós falamos do exemplo, umas gotinhas de impureza na água pura contamina toda a água. Então se você vai abrindo exceções, concessões, justificando a si mesmo: não, eu estou vendo essa pornografia aqui, mas é porque eu preciso disso, e Deus não se incomoda com isso não, enfim, você arruma as suas desculpas aí. Não, eu conto as mentirinhas de vez em quando, mas é só uma piadinha, é só para descontrair. Você está abrindo brecha, você está dando legalidade, e aí você vai receber as consequências do seu erro, do seu pecado. Por isso que nós precisamos buscar a pureza, a santificação, como nós estamos falando hoje. Vamos repetir o 17 para continuar até o final. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena.
porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vosso antepassado. A vida sem Deus é uma vida sem sentido, uma vida vazia. A pessoa vai se enganando, pensando que não, eu tenho que ser feliz, e para ser feliz eu preciso me casar. Aí casa, vem os problemas do casamento. Não, meu Deus, mas não era isso, não era essa pessoa que eu queria, não era assim que eu pensava, e assim vai. A pessoa, nossa, eu preciso, para ser feliz eu preciso ter uma casa, ou eu preciso comprar isso ou aquilo, e chega, ela realiza talvez aquele desejo, aquela vontade. Mas não estou feliz, não, agora eu tenho que beber para afogar as mágoas. Misericórdia, nunca vai ser feliz, né? Porque esse vazio, esse modo de vida vazio, sem sentido, só Deus é que pode transformar em nós. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então nós somos resgatados, nós somos a dívida, né, a cédula de dívida que existia contra nós, que nos levaria à condenação eterna, foi paga com a própria vida, com o próprio sangue do Senhor Jesus. Ele foi lá e resgatou a nossa dívida, pagou por nós. Como cordeiro sem mácula e sem defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos dias, nesses últimos tempos em vosso favor. Ou seja, o projeto de salvação já estava preparado por Deus, porque Deus é presciente, Ele sabe antecipadamente todas as coisas, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Então, antes que acontecesse lá o pecado de Adão e Eva, Deus já sabia que isso ia acontecer. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Por intermédio dele, do Senhor Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Aiô. Isso declai, decantei, firmadas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, caminhando para finalizar a mensagem de hoje, nós vamos fazer ainda mais um alerta sobre o que está em Mateus, no capítulo 5, versos 29 e 30. Diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra, Mateus 5, 29 e 30. 29 e 30. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Misericórdia. Então, o que está falando? Que é para você se mutilar, arrancar um olho, literalmente, fisicamente, a mão? Não, é uma linguagem figurada. Mas qual que é o sentido, qual que é o intuito de Jesus quando Ele falou isso? Olha, se qualquer coisa for te impedir de entrar no céu, é melhor você ficar livre. É melhor você ficar livre. Ele faz essa comparação. É melhor você entrar lá sem uma mão, ou sem um olho, ou sem o olho e sem a mão, do que você ir para o inferno. Então, assim, nós precisamos de entrar no céu, e para isso exige esforço, exige sacrifício. A nossa entrada no céu, a palavra de Deus nos fala que é com força, que nós devemos exercer força e violência. Como que é essa força e essa violência? É contra as pessoas? Não, é contra o inimigo das nossas almas, é contra o seu reino, é contra a sua ação, é contra tudo o que ele produz, porque dele só provém o mal. Então eu tenho que lutar. Se eu estou fraco, estou pecando em alguma coisa, eu tenho que me sacrificar. Se eu preciso jejuar, eu vou jejuar. Se eu preciso orar 3 horas por dia, eu vou orar 3 horas por dia. Enfim, o que eu precisar fazer de esforço, de sacrifício para vencer
qualquer pecado que esteja me dominando, que esteja te dominando, você tem que fazer, arranca da sua vida. E com a ajuda de Deus, é claro. Porque sem a ação, o poder de Deus, nós não vencemos. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim: eu já venci e vós vencereis. Ou seja, a graça que vem dele, ela nos capacita. Nós recebemos força para vencer. Em Hebreus 4,16 diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então nós precisamos nos achegar a Deus com fé, com confiança, e para recebermos a misericórdia que nós precisamos, reconhecendo, sendo humildes e reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, e aí nós vamos receber, encontrar o poder que nos socorre. Ou seja, eu vou receber de Deus o poder para vencer essa luta, porque para vencer a luta contra o pecado, contra a nossa carnalidade, contra o mundo, contra a sedução, as seduções do mundo, contra, enfim, o que é impuro, o que atrapalha a nossa santificação, nós precisamos receber esse poder. Mas nós só vamos receber o poder de Deus se nós nos aproximarmos mais dele, se nós quisermos fazer a vontade dele. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o que está em Tito 2. Vamos ler aqui, vamos ler primeiro aos Coríntios 10:12. Diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então eu posso estar firme hoje, mas eu tenho que estar sempre vigiando e orando. É o que a Bíblia diz: vigiai e orai. E em tudo nós devemos levar a Deus em oração. Então, quem julga que está firme, pensa que está firme, cuidado para não cair. Então exige uma vigilância constante. Tito 2, 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A salvação é oferecida para todas as pessoas, mas nem todos serão salvos. 12. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É a própria graça que nos orienta, não é a lei. Amém? Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Ou seja, a lei, ela mostra o que é certo e o que é errado. A lei de Deus é semelhante às leis dos homens, só que as leis dos homens são falhas, são injustas. Conforme nós citávamos o Código Penal, se a pessoa comete um crime, tem uma punição prevista no Código Penal. A lei de Deus é nesse sentido, de mostrar o que é certo, o que é errado e as consequências do que é certo e do que é errado. Agora, o que nos convence é o próprio Deus, é o Espírito Santo, ele que nos convence do pecado e do juízo. Falta alguma coisa que agora me fugiu da mente, mas Deus, o Espírito Santo é que nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros. Então é pela graça que nós somos salvos, e essa própria salvação que vem de Deus, que nos proporciona um novo Espírito, é que vai nos constranger, porque o homem que não é espiritual, o homem que não teve um novo nascimento, um novo Espírito regenerado, ele não adianta você falar para ele que ele está pecando, ele vai justificar e vai permanecer no erro. Ele não vai ser constrangido a se arrepender, ele não vai sentir necessidade de se arrepender, de mudar de vida, mudar de comportamento. Então vem através do Espírito Santo esse constrangimento. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador
Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos aguardando essa esperança que nós temos, que é a volta do Senhor Jesus, que é o retorno dele, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, porque Jesus também é Deus, Deus Filho, nós vamos lutar e nos santificar. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então a santificação, ela se expressa, nós demonstramos que nós estamos avançando no processo de santificação de acordo com as boas obras que nós praticamos, são os frutos do Espírito, amém? Então que essa mensagem, que essa palavra, essa mensagem de hoje venha produzir efeitos, resultados transformadores, edificadores, santificadores para mim, para você, para nós, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Deus. Eu declaro Deai, Oreclai, Declou, Delai, Decanteai, todos abençoados, os presentes, os que vão ver essa mensagem posteriormente, e que o poder de Deus venha impregnar essa mensagem, essa palavra, e ela seja realmente poderosa para transformar, para capacitar, para abençoar a vida de todos, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.